Oi, gente, tudo bem? Vamos dar início à nossa segunda aula de biologia animal e o tema de hoje vai ser evolução. Continuando ainda com a aula passada, vocês lembram que a gente começou o estudo de sistemática? E para quem não lembra, sistemática é a parte da biologia que se ocupa da classificação dos seres vivos. Então a gente começou a classificar nossos seres vivos, porque são muitos, então a gente começou a tentar agrupar eles. Vocês lembram de taxonomia? A gente começou a falar de domínio, reino, filo, classe e por aí vai. Hoje a gente vai continuar classificando os nossos seres vivos, mas através da evolução deles. E uma frase bem legal aqui de evolução: indivíduos da mesma espécie que viverem em épocas distintas podem ser diferentes. Por outro lado, espécies diferentes podem ser muito semelhantes entre si. Então, isso daqui é para vocês entenderem que é um pouquinho difícil isso da evolução, porque a gente pode achar uma coisa que não é, e pode achar que não é uma coisa, e na verdade é, porque a gente sabe que tem uma gama enorme de seres vivos e por isso que é tão difícil classificar eles. Como vocês podem ver nessa imagem aqui do lado. A partir de um ancestral aqui embaixo, gerou todos esses animais, esses seres vivos super diferentes. E é isso que a gente vai estudar hoje. Bem, a classificação da evolução dos seres vivos pode ocorrer de duas formas. A gente pode classificar através da filogenia, que também pode levar o nome de sistemática evolutiva, e essa classificação é baseada em homologias. Daí a gente vem aqui no quadradinho, o que é homologia? É o estudo biológico das semelhanças entre estruturas de diferentes organismos. Então, é baseado em homologias verificadas entre grupos de seres vivos com alguma origem em comum. Então, eu pego diferentes organismos que possuem alguma semelhança entre si e, a partir disso, eu vou criando uma, uma linha evolutiva dele, que vai se chamar filogenia. E ela é representada através de árvores filogenéticas. Certinho, esse primeiro modo de classificação, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso ainda. O segundo modo de classificação é a cladística, que também pode levar o nome de filogenética sistemática. Aqui, diferente do outro que era baseado em homologias, aqui é baseada na tentativa de reconstrução do caminho de evolução. Então, eu acho que alguma coisa, daí eu vou tentando chegar no ancestral comum mais próximo, daí a partir daí eu tento chegar no mais próximo de novo, para assim a gente conseguir criar uma linha de evolução bem grande, um caminho de evolução. Hum, a sua representação é feita por diagramas de linhas retas, que também leva o nome de cladogramas, desculpa. E é essa imagenzinha que a gente está vendo aqui do lado. Isso que é um cladograma. Um pouco difícil de falar. Mas vamos entender aqui o que eu acabei de falar. Eles pegaram esse indivíduo C, procuraram o ancestral mais próximo dele, que é esse ponto aqui de ramificação, que é o ancestral em comum entre o C e o D, e a partir daí eles tentaram achar o ancestral comum mais próximo desse ponto de ramificação aqui, que vai ser esse outro de trás, e assim eles foram voltando até criar todo esse caminho de evolução. Por isso, quanto mais aqui no comecinho, mais ancestral é isso daqui. E quanto mais aqui no final, que a gente tem as espécies A, B, C, é mais atual, porque não quer dizer que é mais evoluído, tá? Deixando isso bem claro para vocês. Só quer dizer que é mais atual, porque às vezes caem umas questões de vestibular, tipo, quanto mais aqui no comecinho das bifurcações, das ramificações, menos evoluído é o ser? Não, isso é errado de se falar. Não é um mais evoluído do que o outro, só quer dizer que são ancestrais, tá? São espécies mais velhas. Acho que aqui tá tudo certo. Tá, daí eu consegui fazer essas minhas linhas evolutivas, mas tem um modo de eu classificar essas minhas linhas, que nada é tão simples assim também, né? Eu posso classificar elas em 3 grupos: os monofiléticos, os parafiléticos e os polifiléticos. Aqui tem uma representação nessa imagem, aqui eu tenho minha linha evolutiva, ó.
Aqui embaixo eu teria um ancestral, aqui teve uma ramificação, gerou a primeira espécie, aqui a espécie A, e esse daqui gerou a espécie, todas essas outras espécies a partir desse ancestral, certo? Vou explicar mais ou menos para vocês. Tá. Primeiro grupo, os monofiléticos. Os grupos monofiléticos são provenientes de um mesmo grupo ancestral. Então, eu tenho um ancestral, aqui tem o nome aqui, ó, ancestral artiodátilo, certo? Eu tenho um ancestral. A partir dele, nós geramos dois grupos diferentes. O grupo de ancestral não ruminante e o grupo de ancestral ruminantes, certo? Então, isso daqui são monofiléticos, porque a partir de um só ancestral, eu dividi e gerei outros dois grupos de ancestrais. Daí tem um exemplo aqui, ó. Girafa e antílope formam um grupo monofilético pequeno. A gente pode ver aqui na imagem, bem aqui em cima. Girafa e antílope. Os dois vieram desse ponto aqui de ramificação, que significa que é um ancestral. Correto? Já o grupo dos ruminantes constitui um grupo monofilético maior, porque eu tinha aqui um ancestral em comum nesse ponto aqui, e daí ele ramificou e gerou os ancestrais ruminantes, certo? A partir de um ancestral só. Ficou claro, será isso para vocês? Não sei, espero que sim. Vamos ver os outros. Os grupos parafiléticos. Grupos parafiléticos são os que não incluem todos os descendentes de um grupo ancestral, certo? Então, vamos ver aqui embaixo de novo. Eu tinha um único ancestral. A partir dele, eu consegui gerar aqui as tartarugas, os mamíferos, os lagartos, as serpentes, os crocodilos e as aves. A partir desse único ancestral aqui, que é o ancestral reptiliano. Daí, quando eu falo dos répteis atuais, quem são eles? Os crocodilos, serpentes, lagartos e tartarugas. Eu não estou falando mais de tudo que o ancestral reptiliano gerou. Eu não falo mais do mamífero e das aves quando eu falo de répteis atuais. Por isso que é um grupo parafilético, porque eu tinha um ancestral em comum que gerou vários outros, mas quando eu estou falando de um grupo dos répteis, eu não posso incluir todos esses organismos que meu ancestral comum criou. Eu não posso incluir os mamíferos e as aves em répteis, porque a gente sabe que elas não são. Eu só posso incluir os demais. Por isso que é um grupo parafilético. Não sei se ficou claro, mas vou ler o exemplo aqui para se eu dei uma enrolada muito grande. O grupo ancestral de répteis deu origem aos mamíferos, às aves e aos répteis atuais, que são as tartarugas, serpentes, lagartos e crocodilos. O grupo répteis atuais é parafilético, já que os mamíferos e aves não fazem parte desse grupo. Espero que vocês tenham entendido. E agora, o último tipo de grupo são os polifiléticos. Os grupos polifiléticos são derivados de mais de um ancestral. Sua classificação inicial não foi feita utilizando-se a ancestralidade. Então, eu tenho um grupo X aqui, e para fazer parte desse grupo, eu peguei o indivíduo A, o indivíduo D e o indivíduo E, vamos falar assim. Esses três indivíduos, como vocês podem ver na imagem, eles não vieram de um mesmo ancestral, eles vieram de ancestrais distintos. Por isso que é um grupo polifilético. Exemplo: um grupo constituído por morcego, gaivota e borboleta tem em comum o fato de voarem, mas não procedem de um ancestral comum próximo. Tá? E aqui eu tenho uma imagem que eu acho que dá para explicar bem tudo que a gente acabou de falar. Grupo monofilético, quando eu tenho um ancestral que a partir dele gerou outros três, e esses três são do mesmo grupo. Então, a partir de um ancestral, gerou mais três, e os três são do mesmo grupo, grupo monofilético. Aqui eu tenho um ancestral que gerou 6 organismos.
Porém, do grupo só participam 3 desses 6. Por isso é um grupo parafilético, porque ele não abrange todos os organismos. E o último, o grupo polifilético, é que eu tenho um grupo com indivíduos que não vieram de um ancestral comum próximo, certo? Vieram mais de um ancestral. Espero que vocês tenham entendido essa parte, que essa parte, vamos dizer assim, que era a parte mais importante da disciplina de hoje, porque é a parte que pega a biologia animal, sistemática e tem todo o fechamento da aula passada. Mas para falar de evolução, eu não posso somente falar dessa parte e pronto, acabou. Não, tem muito mais que vocês devem estar até pensando: "Ah, Darwin, quando vai falar de Darwin?". Então, temos muito mais para falar. Porém, essa parte, ela não é que não é certo eu dar, mas essa parte normalmente é dada por outras frentes de biologia. Porém, como evolução é um assunto muito cobrado nos vestibulares, eu resolvi dar a minha parte, que era essa parte mais simples de sistemática, mas também resolvi dar um norte para vocês do que vocês precisam estudar de evolução. Então, a partir de agora, eu arrumei as aulas, porém, outros professores de biologia celular e biologia vegetal provavelmente vão explicar isso muito melhor e muito mais aprofundado para vocês. Só que se por acaso eles não explicarem, vocês têm tudo aqui que vocês precisam estudar, vocês só vão precisar se aprofundar um pouquinho mais na internet, porque infelizmente eu não tenho tempo de dar todo o conteúdo, porque a gente tem bastante conteúdo ainda para ver. Então chega de falar tanto e vamos lá. Para falar de evolução, a gente precisa falar da origem da vida. Da onde que surgiu a vida? Daí nós temos duas teorias: a hipótese da abiogênese e a hipótese da biogênese. A biogênese, eles acreditavam que os seres vivos surgem a partir da matéria bruta ou inanimada, de uma coisa sem vida. Então, um organismo pode surgir, por exemplo, dessa garrafinha, ok? Mas não é apenas essa garrafinha. Eles só surgem se essa garrafinha tiver um princípio vital, ou seja, ela tiver como se fosse uma alma, tiver uma força ali para surgir um novo organismo dela. Essa teoria, ela era bem aceita antigamente, hoje em dia já não é mais tão aceita. A hipótese da biogênese. Seres vivos surgem a partir de outra forma de vida, ou seja, seres vivos surgem de seres vivos pré-existentes, que é o que a gente sabe que acontece hoje em dia, mas antigamente não tinha como eles saberem isso. Aqui tem os mapas que eu gosto de deixar para vocês. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, estudar mais, eu acho importante marcar no caderno. E falando um pouquinho da história de como surgiu isso de abiogênese e biogênese. Começou lá com os filósofos, não foi só o Aristóteles, só que ele levou o nome de tudo isso, ficou mais famoso, mas foram vários filósofos que acreditavam e defendiam a teoria da biogênese. E eu acho que vocês já viram isso, mas o experimento mais famoso, vamos dizer assim, é que eles deixavam camisas sujas num canto assim, e a partir de lá começavam a surgir ratos, porque os ratos gostam de sujeira. Mas eles não achavam que o rato vinha de outro lugar até aquela camisa, eles achavam que o rato surgia daquela camiseta suja. Isso que é a hipótese da biogênese. Mas teve muita gente que começou a não concordar com isso, e depois de muito tempo, muita pesquisa, surgiram outras teorias, que é a teoria da biogênese. Começou com o Francisco Rede, não sei ao certo, que vocês também já devem ter visto esse experimento, mas é esse experimento aqui dos frascos, com a carne dentro, que um frasco era tampado, outro com uma rede e outro totalmente aberto. Ele queria ver se a partir dessa carne surgia novos seres vivos ou não. E ele conseguiu constatar que não. Quando o pote estava com a tampa ou quando o pote estava com a redinha, não surgiam novos organismos na carne, apenas quando ele estava aberto, porque daí as moscas depositavam ovinhos ali e a partir daí sim surgia uma nova vida. Mas na época ele teve algumas críticas, falaram que
por causa de algumas coisas, os experimentos dele não era válido, e por isso que as pessoas ainda não acreditavam 100% na biogênese nessa época. Depois de algum tempo, veio nossa, esse nome é difícil de eu falar, hein. Louis Pasteur? É, vocês já devem ter escutado esse nome aí. E ele veio com esse outro experimento, que é o pescoço de cisne, que vocês também já devem ter visto, que ele colocava um caldo nutritivo nesse frasco, daí fazia esse pescoço de cisne e esquentava esse caldo, esperando que ali ia surgir alguma origem, alguma nova vida, né. Mas não foi o caso, não surgiu nada, daí sim ele conseguiu provar que a biogênese não era válida, e sim que a biogênese era válida, que um ser vivo nasce a partir de outro ser vivo, e não a partir de alguma coisa inanimada. Então aqui é como se deu a origem da vida, como que surgem os organismos, que vocês provavelmente vão ver em biologia celular muito, muito, muito melhor. Hã, agora quando e como surgiu o primeiro ser vivo? O ovo ou a galinha? Brincadeira, não foi nenhum dos 2. Hum, o primeiro ser vivo também existem algumas teorias em volta disso, e até hoje não é muita gente estuda isso, e com mais tecnologia consegue estudar mais biologia celular e consegue cada vez ir tendo mais conhecimento que a gente não tinha antigamente. Por isso que a biologia, ela é tão viva ainda, a gente não pode falar com certeza quase nada. Mas vamos lá, como que pode ter surgido o primeiro ser vivo? Primeiro, o criacionismo, que é a criação divina, a criação de Deus. Algumas pessoas acreditam nisso, mas não é uma parte que cai muito em vestibular, então vamos deixar de lado. Tem outra teoria que é a panspermia, que acredita que a vida veio de outras partes do universo na forma de micro-organismos transportado através de meteoros. E como que eles provam isso? Porque estão achando fósseis de meteoros, e nesses fósseis eles estão achando alguns micro-organismos muito, muito, muito ancestrais. Por isso eles acreditam que esses micro-organismos vieram do universo em algum momento da formação da Terra, quando caía meteoros e quando caía. Como que chama aquele outro? Meteoro e. Não lembro. Mas eles acham que a vida veio dessas outras partes. Porém, pode ter sido que veio sim algum micro-organismo, mas não tem nada provado que a partir dali conseguiu se formar o primeiro ser vivo. O que é mais provado até hoje em dia e que a comunidade científica mais aceita é a evolução química. E foi Oparin e Haldane, esses dois moços que pensaram nessa teoria da evolução química. O que eles dizem? Que nas condições da Terra primitiva, a vida surgiu a partir de substâncias orgânicas e ao longo de muitos anos teria se formado o primeiro ser vivo. Então, se falarem, por que isso não ocorre mais hoje em dia? Porque, gente, olha isso, a Terra era um lugar totalmente diferente. Tinha várias descargas elétricas, raios UVs, não tinha camada de ozônio, tinha vários gases, calor, chuva, então erupção de vulcão, então a Terra era outra. Por isso que nessas condições se formou um primeiro ser vivo e hoje em dia não dá mais para formar isso. E não dá mais para reproduzir e realmente ter certeza do que aconteceu. Hum, deixa eu ver. Como que surgiu isso então? Eles acreditam que provavelmente juntou tudo isso e juntou as chuvas e foi tudo escorrendo, foi tirando matéria orgânica aqui das rochas, da terra, e foi tudo escorrendo para um mar assim, e a partir da água foi aonde se criou os primeiros seres vivos aquáticos, que ainda não dá para ser chamado de, nossa, um animal. Não, era um organismo, e aí depois de muitos, muitos, muitos anos que sim, foi
teria sido formado o primeiro ser vivo, certo? Então a gente também aqui temos teorias, a gente não tem nada muito provado, a gente tem a evolução química que é mais aceita, certo? E aqui tem outro mapa para vocês darem uma olhadinha em tudo isso que a gente acabou de falar, e se por acaso nenhum professor mais tocar nesse assunto, vocês conseguem ver as partes mais importantes para serem estudadas. Tá. Daí eu tô falando até agora que surgiu um primeiro organismo, que a partir dele surgiram outros, aí vocês vêm falando, não, essa menina é louca, né? Como que a partir da chuva chegamos nós humanos? Mas existem várias evidências da evolução. Não, não é uma coisa totalmente louca, é isso que eu tô falando. E quais são algumas dessas evidências? A anatomia comparada ou a irradiação adaptativa, que são arquiteturas ósseas similares, apesar de um aspecto externo ser diferente. É uma semelhança interna. A gente viu lá no comecinho essa palavra aqui, homologia, vocês lembram? Que são características semelhantes, mas de organismos diferentes? Então, isso é a mesma coisa, é uma evolução, é uma evidência de evolução isso, porque eu estou vendo as mesmas características em vários seres diferentes. Então, quer dizer que essa característica veio de um lugar, né? E passou para vários. A embriologia comparada, que é o desenvolvimento embrionário, que é similar em vários seres vivos. Eu vou mostrar uma foto daqui a pouco para vocês e vocês vão ver que, por exemplo, frango, a gente, macaco, camundongo, tudo é muito parecido. A semelhança bioquímica, que é a comparação de moléculas, DNA, proteínas, a gente consegue ver que a partir daí tem muita semelhança, então seria estranho criar essa semelhança em dois organismos assim totalmente distintos. Não, ela deve ter vindo de um lugar só. Fóssil, que também é uma grande evidência, que pode ser restos ou vestígios de seres vivos pré-históricos, e isso existe bastante. E a convergência adaptativa, que diferentes seres vivos vivem no mesmo ambiente com pressões seletivas similares, e daí começa a apresentar uma semelhança externa. Então, mesmo que eu tenha dois indivíduos que vieram de um ancestral próximo que não são comuns, eles acabaram ficando meio parecidos por causa do meio da pressão seletiva. Vamos ver imagens disso tudo para ficar mais fácil. Aqui é a homologia que eu estava falando para vocês. Vocês podem ver que a parte óssea aqui, eu não sei que bicho que é esse, gente. Morcego? Tá tampado aqui, desculpa, que fica um negocinho falando que tá gravando aqui embaixo. Mas acho que é o morcego, a foca e a tartaruga. Pode ver que o esqueleto deles é muito similar, mas a parte externa deles é bem diferente. O que prova que provavelmente todos, há muito, muito, muito tempo atrás, vieram de um mesmo ancestral comum. Embriologia comparada. Essa foto aqui eu acho super, super legal. A gente consegue ver aqui, ó. Aqui tem também, aqui embaixo eu não estou conseguindo ler os nomes direito, mas a salamandra, eu sei que tem um frango aqui no meio, né? O porco, eu acho. O homem aqui, ó, dá para ver? Na primeira fase de desenvolvimento é praticamente todos iguais, né? Aqui na última fase que a gente vai ver mais diferença. Mas mesmo assim, a embriologia é algo que é muito similar entre todos esses grupos. Aqui, fósseis. Então, a gente tem restos e vestígios de vários animais. Aqui tem uma pegada, aqui um mamute, uma aranha, uma marca de esqueleto. Então, isso tudo é para mostrar que sim, a evolução existe. E a convergência adaptativa. Aqui a gente tem o golfinho e o tubarão. Eles não vieram de um mesmo ancestral, eles vieram de dois ancestrais próximos, talvez lá longe, sim, todos viemos de um mesmo ancestral, mas eu estou falando de um ancestral mais próximo. Isso não é o mesmo entre eles, mas como eles vivem
no mesmo meio, eles sofreram a mesma pressão de seleção natural, e por isso eles acabaram ficando semelhantes. E aqui tem outro mapinha mental para vocês de evidências da evolução, explicando melhor tudo isso que eu acabei de falar, se vocês quiserem marcar. Tá, então até agora eu falei da parte de sistemática, realmente de biologia animal, que era aquela parte que a gente separava em grupos lá do começo, explicando como que lê aquelas árvores também. Falei de como surgiu a origem da vida, como surgiu a origem do primeiro organismo, mas falei de evidências da evolução, falando que sim, existe evolução, mas também temos que pensar, tá, e como tudo isso ocorreu? Por isso que surgiram as teorias evolucionistas. E temos alguns nominhos bem famosos aqui, começando com Lamarck, que é o lamarquismo, ok? Essa parte é bem cobrada em vestibular. Quando fala que vestibular cobra bastante evolução, não é bastante essa parte que eu acabei de falar também, mas o que eles mais cobram é essa parte de teorias evolucionistas, que provavelmente vai ser a professora de biologia vegetal que vai falar, mas se ela não falar, eu preciso que vocês estudem isso por fora, porque é muito importante, certo? Por isso que eu estou deixando aqui todo um caminho para vocês estarem estudando. Mas chega de falar, né, Fernando? Vamos lá. Vamos lá. Lamarck é uma das primeiras teorias que explicam a evolução dos seres vivos e foi proposta por Jean-Baptiste Lamarck em 1744 a 1829. E o que essa teoria falava? São duas leis muito famosas: a lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos. O que é cada uma dessa? A lei do uso e desuso ela fala que o ambiente gera necessidade. Então, se eu preciso usar muito, por exemplo, o meu braço no ambiente que eu tô, o meu braço vai se desenvolver. Se eu não precisar usar muito o meu braço no ambiente que eu tô, o meu braço ele vai ter uma redução até eu não ter mais ele. Ele achava que era assim as coisas. Esse esqueminha aqui de baixo mostra bem isso, ó, lei do uso e desuso. Ambiente gera necessidade, que vai gerar um esforço maior, então eu usaria meu braço muito mais, e o uso intenso do meu braço vai fazer que eu desenvolva muito bem ele. Já que se eu não precisar usar mais meu braço, eu não vou ter um uso intenso, então ele vai sofrer uma redução até desaparecer. E tudo isso aconteceria na minha vida, certo? Então, na minha vida, eu desenvolvi um braço enorme porque eu usava muito ele, por exemplo. Daí, se eu tivesse um filho, essa é a segunda lei, a lei dos caracteres adquiridos. Se eu tivesse um filho, eu ia passar essa característica para o meu filho. Então, meu filho nasceria com uma característica que eu desenvolvi durante a vida, que é meu braço gigante, ou se eu não usasse ele, sem braço. Então, aqui o esqueminha também, a herança dos caracteres adquiridos gera alteração transmitida aos descendentes. Então, toda essa teoria dele pode ser descrita nessa frase aqui: o ambiente induz a modificação. E a gente sabe, ele foi muito inteligente para a época dele, mas a gente sabe que não é realmente isso que acontece. É, o ambiente ele não induz a modificação. Porque vocês sabem que por mais que eu vou muito na academia, fique lá marombona, enorme, quando eu tiver um filho, meu filho não vai nascer maromba e enorme, por mais que eu usei muito os meus músculos, certo? Por isso que essa teoria, ela não é mais aceita nos dias de hoje, mas ela foi um passo muito importante para todas as próximas teorias que iam vir. Esse é o lamarquismo. Agora a gente entra no darwinismo, que foi Darwin que criou. O darwinismo reúne as ideias evolucionistas propostas por Charles Darwin, que é a famosa seleção natural que é aceita até hoje. Essa primeira teoria dele ainda não foi completa, vocês vão ver que tem um finalzinho, mas já foi muito mais
Deu para ver que fazia tudo muito mais sentido e é utilizado até o dia de hoje. E o que, que ele diz? Que o ambiente atua e seleciona os mais aptos que formarão a próxima geração. Então não é aqui, ó, o ambiente induz a modificação. Não, o ambiente seleciona os mais aptos. O que, que eu quero dizer? Aqui eu tinha besouros verdes e besouros marrons que viviam na casca de uma árvore. E tem o passarinho que come esse besouro. Só que o passarinho, ele tá lá voando rapidão. Dele vê um pontinho verde, ele sabe que é um besouro. Ele vai lá, pega e come. Já o marrom, ele se camufla com a árvore. Então, eles não morriam tanto igual o verde morria com o passarinho. Isso acabou sendo uma seleção natural, porque os besouros verdes foram acabando aos poucos, porque eles eram mais comidos pelo predador, eles não conseguiam então se reproduzir tanto, nem tão rápido quanto os marrons. E por isso foi se formando uma próxima geração com besouros cada vez mais marrom e até chegar a um ponto que só existiam besouros marrons. Entenderam? Então, diferente do Lamarck, que ele falava que, ah, aqui, se eu fosse colocar os besouros aqui no Lamarck, ele falaria que os besouros foram percebendo que que se fosse marrom eles não iam ser comidos pelos predadores, então eles ficaram marrons e a partir daí os descendentes deles já nasceram marrom, e não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é uma seleção natural, que o predador conseguia pegar mais os insetos verdes e por isso eles não conseguiam se reproduzir tão rápido e a próxima geração foi ficando cada vez mais fraca os insetos, os besouros verdes, até eles sumirem completamente. Seleção natural, o que é aceito até hoje em dia. Aqui tem essas tirinhas explicando bem. Eu acabei de fazer isso com o besouro, mas é interessante vocês lerem aqui a teoria de Lamarck, explicada pelas girafas, e a teoria de Darwin, explicadas pelas girafas. Depois vocês leem tudo aqui certinho, tá? A teoria de Darwin já estava muito boa, mas ela não conseguia explicar algumas coisas. Por isso que surgiu o neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, que é melhorando um pouquinho essa última teoria. A partir dela, foi possível explicar os fatores que Darwin não compreendia quando apresentou sua famosa teoria. Que fatores? A variabilidade. A variabilidade entre a mutação e a recombinação genética, porque alguns, ó, como vocês podem ver aqui embaixo, nesse esqueminha aqui, uma espécie tem variabilidade. A gente sabe que pode acontecer de nascer algum indivíduo meio diferente, principalmente em bactéria, a gente vê muito isso, porque bactéria se reproduz muito rápido, então a gente consegue ver muita mutação e recombinação genética nessas bactérias. E a partir dessa recombinação, mutação, eu consigo criar uma variabilidade na minha espécie. E essa espécie pode ser mais forte do que as outras num ambiente natural. E por isso que a partir delas e da seleção natural, elas podem ficar mais fortes do que uma que já existia. Não sei se vocês conseguiram entender, mas vou tentar explicar com essa imagem aqui do lado. Eu tinha uma população, vamos falar que é bactéria. Eu tinha uma população inicial de bactérias rosas. Daí, como elas se reproduzem muito rápido, acabou surgindo um mutante, esse azulzinho. Então, esse mutante também começou a se reproduzir e por isso eu tinha bactérias rosas e bactérias azuis. Mas eu tava com essa bactéria no meu corpo e estava tomando um antibiótico. O meu antibiótico matou todas as bactérias rosas, que eram as bactérias antigas, e foi para isso que o antibiótico foi feito. Então, ele matou todas as minhas bactérias rosas. Porém, eu tinha uma bactéria mutante, a minha bactéria azul, que é ainda da mesma espécie do que a bactéria rosa, ela só tinha uma pequena mutação. E essa bactéria azul conseguiu sobreviver à pressão da seleção natural do meu antibiótico. E por isso ela ficou mais forte, até no final
só existir agora a bactéria azul. É exatamente isso que acontece com as bactérias e com o antibiótico, por isso que as pessoas ficam falando: "Não para de tomar o antibiótico", porque senão cria-se essa população diferente de bactéria. Não sei se vocês conseguiram entender 100% isso também, mas não é uma teoria nova, é só uma complementação da teoria de Darwin, que ele explicava da seleção natural, e além dessa seleção natural, também pode ocorrer a mutação e a recombinação genética, gerando uma espécie nova, uma espécie plus, assim vamos dizer, e essa espécie sobreviva muito melhor à seleção natural. Espero que vocês tenham entendido essa parte também de teorias evolucionistas. Agora, só uma última partezinha que eu quero falar aqui com vocês, que é sobre a especiação. Porque, como eu acabei de falar aqui para vocês, sempre pode surgir novas espécies, novos organismos. Passou da bactéria rosa para a bactéria azul. E esses novos organismos levam o nome de especiação, que é a formação de novas espécies. Essas formações de novas espécies ocorrem principalmente por causa do isolamento gráfico. O que é isso? Eu tinha uma espécie, vamos ver aqui pela imagem também. Eu tinha uma única espécie de besouro, que são esses besouros marrons. Surgiu um rio no meio. Opa! Surgiu um rio no meio desses besouros, do nada, começou a passar água lá e separou eles. Um ficou perto do rio e outro foi mais para seca, lá onde ele realmente ficava, que era na terra. Os próximos do rio, ó, começaram a mudar a tonalidade deles, por causa de tudo isso que aqui que a gente acabou de ver, por causa de seleção natural, de mutação e tudo mais. Eles começaram a ter essa outra coloração, porque a vegetação perto do rio era mais verde, então eles não conseguiam mais se camuflar tão bem com a coloração marrom. Então, essa espécie, e eles eram a mesma espécie, mas esse grupo aqui ficou mais verde, enquanto esse grupo aqui ficou marrom. E depois, por exemplo, finge que o rio sumiu de novo, esses organismos, os besouros, voltaram a se encontrar. E deu para perceber que a partir de uma espécie, que era dos besouros marrons, se formou dois grupos totalmente diferentes, que são os besouros verdes ou azuis e os besouros marrons. Então, através do isolamento gráfico, ocorreu a formação de novas espécies. Esse é o principal motivo para isso ocorrer. E essa parte aqui eu só coloquei, nossa gente, de novo, a anagênese. Eu só coloquei esse nomezinho aqui para se acaso vocês verem em algum lugar, que é praticamente a mesma coisa que especiação. É uma das fases, vamos dizer assim, que é o processo de mudança durante a evolução de uma espécie. Acontece principalmente por conta da seleção natural, que é tudo isso que a gente acabou de falar. Aqui temos outro mapa. Eu sei que está meio difícil de ver ele, mas é porque não é para vocês verem ele assim. Aqui embaixo tem um link que explica certinho esse mapa. Sério, é uma aulinha rapidinho e é muito legal, que ele vai passando em cada partezinha aqui de evidências, teorias, conceitos e explicando rapidinho toda essa aula que eu acabei de dar para vocês. Então, eu acho que é muito válido vocês darem uma olhadinha nesse vídeo. Bem, gente, a aula de evolução foi essa de hoje. A parte, vamos dizer assim, de biologia animal era essa primeira partezinha aqui que eu espero que vocês tenham entendido, mas eu achei importante dar essa outra parte para vocês também, para vocês terem um norte. A aula passada eu não consegui mostrar meu drive, mas eu acho que hoje está gravando. Se não estiver gravando de novo, desculpa aí, gente. Mas vamos abrir aqui meu drive para quem ainda não conhece. Por favor, todos entrem no drive. Aqui temos o mural. Eu vou clicar aqui em atividades, descer. Aqui, ó. Aula 1. Tem tudo aqui, gente. Tem o PowerPoint que eu usei. Tem leitura extra para vocês lerem e ficar mais por dentro. Tem a aula gravada.
Tem vídeos de outros professores explicando o que eu estava falando, tem os exercícios que eu mandei e tem o gabarito de exercício para vocês, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa. E aqui já temos a nossa aula 2, que é sobre evolução. E também temos muito, muito, muito material de leitura, porque é muito importante, porque como eu falei, essa, essa aula de hoje que eu acabei dando não era exatamente da minha frente, da frente de biologia animal, mas como eu acho importante e é muito cobrado no vestibulares que vocês querem fazer, eu deixei algumas leituras a mais aqui para vocês. Tem bastante vídeo também, os exercícios já estão aqui e a entrega dos exercícios agora vai ser online por aqui, daqui a pouquinho na nossa aula eu vou falar melhor para vocês. Aqui tenho outro tópico que eu criei para vocês, que é onde eu posto links que eu acho interessantes, desde páginas no Facebook, canais no YouTube, tudo que eu vou achando interessante eu vou postando aqui para vocês irem acompanhando. E como a biologia é cobrada no vestibular. Então aqui eu tenho vários vestibulares, eu tenho Enem, eu tenho Fuvest, eu tenho Unesp, eu tenho Unicamp, tem de tudo aqui para vocês darem uma olhadinha e ver, dependendo da faculdade que você quer ir, o que é mais cobrado em biologia. Tá ficando escuro. Vixe. E eu acho que é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, não tenha ficado muito confuso. Eu nunca dei essa aula de evolução no cursinho, então talvez tenha sido meio novo para mim, alguns termos eu não consegui passar direito. Mas qualquer dúvida, a gente tem um encontro toda segunda-feira, às 7h30 da noite, para tirar todas as dúvidas, fazer bastante exercícios. E é isso, gente. Tchau, bons estudos. Ai, não consigo sair.